Pau, mano, o cara que tá soltando muito vídeo bala. Olha, um estudo recém-publicado pela Universidade de Cambridge aponta que mais de 50 milhões de brasileiros, cerca de 26% da população, vivem em áreas onde facções criminosas impõem regras e exercem controle social. 88 facções de bandidos atuando em vários estados. Isso espalhou a violência e o medo no país. Facções criminosas disputam territórios em todo o Brasil. Essas quadrilhas são hoje o maior desafio das autoridades na área da segurança pública. Não é apenas o tráfico de drogas, né? O tráfico de drogas é apenas um braço dessas organizações. O comerciante foi morto a tiros após pagar a uma facção criminosa um valor abaixo da taxa exigida por eles para manter os negócios funcionando. Meus amigos, mas fala aí, não pode desviver os anjinhos não, né? Eles não podem desviver, mas o que eles fazem com as pessoas que não pagam a taxa deles? Os caras desvivem, os caras estufam, né? Os caras se torturam. Não, eles podem, mas agora a polícia desviver esses anjinhos aí com um fuzil na mão, não, aí não pode. As imagens são assustadoras, chocantes. Pelo menos 3 homens usam pedaços de madeira para espancar o jovem caído numa estrada de terra. Quando a pessoa fala do baile funk, ela não tá falando da cultura do funk, tá falando do baile, que pertence a uma facção. Foragidos da justiça e felizes. Eu tenho certeza que tem milionários aí em São Paulo que se apresentam como donos de comércio, que se apresentam como donos de casa de aposta. O judiciário não está preocupado com isso, o governo federal não está preocupado. Eles não falam sobre o assunto, fazem piada sobre o assunto. 40 fundos de investimento, 1.000 postos de gasolina, um terminal portuário e 4 usinas produtoras de álcool. Isso é só uma parte do que 3 mega operações da Polícia Federal apreenderam da maior facção. Caraca, coisa pra um caramba, né, mano? É muita coisa, mano. Os caras têm muito... Os caras realmente são empreendedores, né? Como dizem os defensores do... criminosa do Brasil atualmente, o PCC. Nos últimos dias, o Brasil tem vivido um momento histórico na luta contra o crime organizado. Nosso país, que é tão conhecido pela impunidade e penas brandas, parece ter finalmente acordado para uma realidade difícil. As facções criminosas se infiltraram em todos os lugares, o que, sinceramente, não é nenhuma novidade. Segundo um censo do IBGE de 2024, o Brasil tem 212 milhões de habitantes, e desses, pelo menos 50 vivem submetidos ao crime, quase 1/4 da população. Nós também possuímos cerca de 64 facções conhecidas, e segundo um estudo recente da Universidade de Cambridge, somos o maior país da América Latina vivendo com regras impostas por grupos criminosos. Essas regras incluem toque de recolher, proibição da polícia, taxas para comerciantes e, claro, o famoso Tribunal do Crime, que julga, condena e executa as punições com base nas próprias leis. Mas confia, o maluco de guarda-chuva na rua não pode ser executado. E você provavelmente já recebeu algum vídeo deles pelo Zap, já que eles mesmos fazem questão de gravar para demonstrar o poder. Só que apesar de nada disso ser novo, já que essas coisas acontecem há pelo menos 20 anos, aquilo que começou de forma simples em presídios e bairros menores chegou recentemente no epicentro do dinheiro no Brasil, a Faria Lima. E é por esse motivo que o governo resolveu intervir. 3 operações conjuntas da Polícia Federal, chamadas Carbono Oculto, Quasar e Tanque, enfraqueceram uma das principais facções do país. A notícia dos 30 bilhões controlados pelo PCC em fundos de investimento tomaram as manchetes, mas, infelizmente, isso foi apenas a ponta do iceberg. Só em movimentações de uma única fintech, a polícia rastreou 46 bilhões, e além Cara, é muita grana, meu parceiro. disso, foram apreendidos caminhões, imóveis, veículos, dinheiro em espécie e até embarcações. A maior facção é o PT, Partido dos Traficantes. Segundo o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, é um sistema que opera em múltiplas camadas, com estruturas complexas e blindagem patrimonial. Ou seja, hoje, o Brasil não é mais soberano, como tentam te convencer. Nós chegamos ao ponto onde existem 2 estados paralelos, o governo e o crime. E isso tudo me deixou pensativo, porque há 8 meses atrás eu lancei um Hoje o Brasil já não é um estado soberano há um tempinho aí já, mano. Cara, desde que eu tava aí, mano, o Brasil já não é mais um estado soberano. Você é louco? vídeo bem interessante sobre a triste situação no Rio de Janeiro, que na época possuía quase 60% do território dominado pelo crime. E em 2023, mais da metade da população tinha vontade de se mudar. Número esse que aumentou para 75% esse ano. Então, por conta de toda essa insegurança que só cresce, agora não em 1 ou 2 estados, mas em todo o Brasil, as perguntas que não querem calar são: até onde vai o domínio do crime organizado no Brasil? E será mesmo que o nosso país virou um narco-estado? É o que eu pretendo responder hoje. Então, se você não quer ser levado pras ideias, a sua única saída é se inscrever no canal e me seguir no Instagram. Depois não diga que eu não avisei. E sem mais delongas, meu nome é Samuel e hoje você vai descobrir quem são os verdadeiros donos do país. Quem são os verdadeiros donos do país? Eu sei.
A gigantesca estrutura do crime no Brasil, como a gente conhece hoje, não é uma coisa recente. Como diz um velho provérbio italiano, Roma não foi construída em um dia. Por conta disso, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Mais especificamente para os anos 1970 e 93, quando surgiram as duas maiores facções criminosas conhecidas hoje, o PCC de São Paulo e o CV do Rio de Janeiro. Esse vídeo não tem o menor objetivo de explicar detalhadamente as duas e como cada uma funciona, até porque outros canais já fazem isso de forma muito melhor do que eu poderia. Por isso, eu vou deixar uma menção honrosa ao Iconografia da História, do Joel Paviotti, que faz documentários inteiros sobre o mundo do crime e os seus personagens, e também o canal do Eugenato. Mas enfim, continuando. O CV nasceu primeiro em Ilha Grande, no Rio. Formado por presos comuns e políticos, é considerada a primeira organização criminosa brasileira. Já o PCC veio 23 anos depois, surgindo após o massacre do Carandiru. E aquilo que começou como defesa coletiva dos presos logo escalou para uma organização que cria códigos internos, decide cargos e até punições. Ah, vá, que quem defende presos geralmente... Cara, que icônico, cara. O partido conservador cristão ter nascido justamente de uma causa que defendia os presos, né? Caraca, que surpresa. Nossa, tô surpreso. Porém, como eu disse antes, o Brasil tem hoje pelo menos umas 60, 64 facções criminosas. E se a gente considerar que são 27 estados, isso é mais do que 2 por região, ou seja, o país está tomado. Mas se você ainda tem dúvida quanto a isso, acha que eu tô exagerando, dá uma olhada nesse mapa aqui. Ele mostra o domínio das facções no Rio de Janeiro, onde cerca de 57% do território já foi dominado pelo crime. O problema é que ele tem mais de 5 anos, ou seja, tá desatualizado. Em outras palavras, na época o governo do RJ já não tinha mais poder sobre a cidade. A maior dela pertencia a essas organizações. Agora, imagina hoje, onde pelo menos 1/4 das pessoas aqui do país vivem nessa situação. E quando a gente fala em crime organizado, é muito comum que as pessoas relacionem isso unicamente ao tráfico de drogas, controle de pequenas comunidades e comércios, que são usados para lavagem de dinheiro, como adegas, padarias e lava-rápidos. Ou até se imagina que esse tipo de atividade ocorra apenas em algumas regiões, como as periféricas, enfim, bairros e favelas. Mas, apesar da maioria das facções ainda se preocupar em proteger esses pequenos territórios, isso é só uma parte do problema. Com certeza, mano. Com certeza. Se os caras tinham até produtoras de álcool, mano. Nossa senhora, mano. Esses caras devem estar em tudo quanto é lugar. É fácil de enfrentar esse bandido. KKK. Só precisamos de pedras. A ponta do iceberg. Segundo investigações da Polícia Federal, o PCC e outras facções atuam em pelo menos 12 frentes de arrecadação. Entre elas, a extorsão de pequenos comerciantes, chamado arrego, onde recentemente um simples vendedor de espetinho foi morto no Ceará, roubos de carga e bancos, sequestros, contrabando de cigarros, venda de armas, cobrança de mensalidade dos membros, que é o batismo, e o mais sofisticado, a lavagem de dinheiro por empresas legais. Há quem diga até mesmo que o PCC hoje ganha mais dinheiro com empresas do que com o tráfico, mostrando a força e o tamanho que eles têm. E, se você quiser ir ainda mais fundo, existe uma hipótese de, supostamente, o crime também ter laranjas no mundo da música, como o funk e o sertanejo. Mas... Supostamente. Isso daqui é muito bom, cara. É muito bom que você ainda precisa falar isso no Brasil hoje em dia, né? Pra evitar processo desses anjinhos. Mas esse é um assunto que eu já dissequei bastante nesse vídeo aqui, ó. Dá uma olhada depois. Atualmente, eles são vistos pela polícia como o grupo mais perigoso do Brasil. E o motivo é bem simples. Eles já se espalharam para 28 países, se tornando uma organização internacional com faturamento estimado em $1 bilhão por ano. Quase 6 bilhões de reais. Em 2024, o jornal El País publicou uma matéria revelando que eles têm acordos até mesmo com cartéis do México e que utilizam contas bancárias nos Estados Unidos, Dubai, China e Paraguai. E é por isso, cara, que o Trump quer que o papai Lully, né, declara esses caras como terroristas, porque é bem mais fácil você investigar uma organização terrorista, você não precisa, né, de todas as parafernálias legais para você investigar um grupo terrorista do que você precisaria, né, se você fosse investigar um grupo que não é terrorista. Então, cara, é por isso que o Trump já falou, cara, declara esses caras como terroristas. Aí a gente vai meter bomba nesses malucos aqui. E é isso, mas papai Lully faz? Não faz, né, desgraçado. Isso significa que o dinheiro que circula por aqui é só uma fatia do bolo. Enquanto a gente pensa que o problema maior são os assaltos e as extorsões, os lucros desse sistema circulam pelo mundo todo. Eles se tornaram tão grandes que o próprio Donald Trump... Essa fatia do Lula, sistema cara. circulam pelo mundo todo. Eles se Isso daqui é real, cara. Mano, que essa foto seja real, mano. Olha que bagulho mais bonito, cara. Meu Deus. Arrasado pela desgraça que ele mesmo causou. Meu Deus, cara.
Como um cara desse dorme à noite, mano? Na moral mesmo, cara. Cara, eu queria ser um psicopata, mano, pra conseguir dormir à noite depois. Caraca, mano, imagina o seu... Eu não conseguiria, cara. Eu não conseguiria. Se tornaram tão grandes que o próprio Donald Trump fez um pedido ao Brasil para que classificasse eles e outros grupos criminosos como organizações terroristas, o que na prática ajudaria muito no combate, muito mesmo. Porque, de forma resumida, a coisa funciona assim. Enquanto uma facção criminosa é considerada apenas uma gangue que comete pequenos crimes, somente a polícia pode combatê-los, eles têm direito a advogados e processos judiciais como qualquer outro cidadão, e nós sabemos que aqui no Brasil funciona, que é uma maravilha, não podem ser desvividos de forma preventiva, ou seja, se um policial vê um cara de guarda-chuva na rua, ele não pode fazer nada, além de dizer: ei, cara, isso é errado, me acompanha até a delegacia, por favor. E o cara, obviamente, vai obedecer e... É aquele vídeo que o Veganão colocou no começo do meu vídeo sobre o Hamas lá, que o Michael Jackson tá baixando a arma do cara assim com a mão, assim, falando: não vamos atirar não. E não é permitido operações fora do país. Isso... Lana, é isso. Todo dia o Brasil me mostra motivos para deixá-lo. Significa que as autoridades brasileiras não podem fazer nada quando alguma facção do Brasil cruza a fronteira. Pois é, enquanto o crime pode ter armamento militar, domínio de territórios e até criar estados paralelos, a gente só pode combater isso com um pracinha usando pistola, que não tem nem mesmo autorização pra atirar antes de ser atacado, com risco de responder um processo. Este país aqui, você não consegue tancar o bostil. Agora, se todas elas fossem consideradas grupos terroristas, o cenário muda bastante. Vários órgãos como o Exército, Polícia Federal e Inteligência podem combater. O Código Penal é substituído por leis antiterrorismo, o uso de força letal preventiva é permitido. Então, se um cara foi visto com guarda-chuva na rua, é vala, e não adianta cruzar a fronteira. Inclusive, pode ser até pior porque outros países vão se envolver. E o melhor exemplo da eficiência dessa medida foi do próprio Estados Unidos, onde recentemente um grupo chamado Trem de Aragua, da Venezuela, foi rotulado como terroristas, e o exército americano simplesmente jogou um míssil em cima de um barco dele. Olha que maravilha, cara. Olha que maravilha. Mas o papai Lula não declara esses caras terroristas, né? Imaginou esse cara... Esses estudantes andando de barco, nossa, com seus livros. Nossa senhora, cara. Que maravilha seria, né, cara? Ai. Deles. Simples e rápido, sem complicações. Na prática, isso gera medo nos criminosos por saberem que podem ser mortos a qualquer momento e não estão garantidos pela Constituição. Porque quando um grupo é visto como terrorista, isso significa que ele ameaça a soberania nacional. É como se os seus membros tivessem rejeitado o país e criado um território próprio, com as suas leis, estatutos e áreas. Exatamente como o Brasil vive hoje. Nesse caso, o governo poderia intervir. Estavam só pescando, pô. Com certeza, né? Em favelas e locais dominados com força máxima, seja usando mandados de prisão ou, se houver resistência, passaportes grátis dessa pra melhor. E sabendo que isso seria uma excelente medida contra o crime, o que você acha que o Brasil respondeu? Muito obrigado, Sr. Trump. Mas são apenas gangues criminosas. Não há com o que se preocupar. O único crime que eles cometeram foram não se inscrever e deixar like no canal do Samuel Baum. Vai tomar no seu bolso, filha da puta do caralho. Agora você entende por que os Estados Unidos aplicam tantas tarifas e sanções ao nosso país? Esse é um dos motivos. Não é porque eles são malvadões e querem ameaçar a soberania nacional, porque, como eu disse, o Brasil não é mais soberano há muito tempo. E isso é tão verdadeiro que outros chefes de Estado também perceberam o problema. O atual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que transformou um dos países mais violentos do mundo em um dos mais seguros com essa tática de retomar territórios, disse que o Brasil não acaba com essas organizações porque elas estão dentro do próprio governo. E apesar dessa afirmação ser forte, ela é verdade. Segundo a Controladoria Geral da União, existem hoje mais de 1.200 servidores públicos investigados por envolvimento com facção criminosa, desde policiais até funcionários do Judiciário e da Receita Federal. Além disso, há quem diga que as próprias organizações bancam estudos e faculdade para advogados e juízes, mostrando que parte do sistema... Isso é true. Isso é true, mano. Esses caras já estão tudo quanto é lugar já, mano, no sistema brasileiro. O tema é comprado. A gente não tá falando de casos isolados, mas de uma engrenagem inteira, onde o crime financia e o Estado se vende. Em muitos casos também, quando há eleição, as organizações apoiam nomes locais financiando campanhas em trocas de favores políticos. Em algumas regiões do Norte e Nordeste, o voto é praticamente obrigatório, imposto por eles, ou pela milícia. É como se fosse o coronelismo dos anos 1900, mas acontecendo praticamente 100 anos depois. Esse é o tal país soberano que não consegue nem
mesmo resolver um problema antigo. E agora responde aqui nos comentários, o que você acha que dá mais dinheiro? A venda de drogas ou negócios legais? Se você respondeu a primeira opção, errou. Segundo a revista O Tempo, a venda de entorpecentes gera uma receita média de apenas 12 bilhões por ano, enquanto o de combustíveis, por exemplo, 4 vezes mais. E se a gente considerar todos os tipos de negócios legais e ilegais, essa soma chega facilmente em 350 bi. E na prática, isso significa que se o governo acabasse com toda a venda de drogas no território brasileiro, isso representaria menos de 5% do faturamento do crime. Hoje em dia, as facções estão infiltradas em todo tipo de negócio, desde postos de gasolina e comércios físicos até fintechs digitais. Um dos exemplos mais conhecidos são os provedores de internet e TV a cabo, em comunidades que não entram outras empresas. Aplicativos de mototáxi e transporte privado que obrigam os motoristas a operar somente por meio deles, e por aí vai. Mercado, bar, salão de beleza, é infinito. Em alguns bairros de Belém e Salvador, literalmente tudo que funciona tem alguma ligação com eles, seja por propriedade direta das facções ou porque pagam arrego para operar. E o mais chocante, algumas se infiltraram até no setor de delivery, onde parte das entregas em aplicativos como o iFood são Até pro iFood você tem que pagar por uma organização de vítimas, né? Que não são terror. Olha que beleza, hein, cara? Brasil é incrível. Usadas para movimentação de drogas, armas ou dinheiro, confirmado pelo próprio CEO da empresa. Dessa forma, o crime entendeu que dominar os territórios não é mais suficiente, eles querem toda a estrutura. E por isso fica cada vez mais difícil entender onde está a linha que separa o domínio da facção do governo. E foi exatamente essas questões que causaram tanto alvoroço nas últimas semanas, porque um único grupo que começou pequeno anos atrás se tornou praticamente um estado próprio, infiltrado em todos os lugares possíveis. E lembrando, a gente tá falando de apenas um grupo, imagina todos os outros. Dessa forma, o Brasil hoje vive um paradoxo. É um país onde o crime se tornou um grande problema, ao mesmo tempo que é quase impossível resolver sem prejudicar vidas inocentes. Se é que é possível resolver. Assim como a polícia não pode invadir um baile funk por ser cheio de morador, eles também não conseguem fechar todas as empresas de fachada, porque isso prejudica milhões de famílias. Então, seja pela ausência do Estado ou pela corrupção, milhares de brasileiros vivem hoje em um país onde quem manda não são os políticos de Brasília, mas as facções. Mano, o Estado brasileiro é tão incompetente e tão inútil que uma iniciativa privada, vamos chamar assim, uma iniciativa privada já tá dominando todo o Estado. Ai, cara, tem como tancar esse país, cara? Tem como tancar? Não tem, mano. Então, a pergunta final que fica é: o Brasil se tornou um narco-estado? Eu vou deixar pra vocês responderem aqui embaixo nos comentários. E, se você curtiu esse vídeo, vai adorar um outro que eu fiz sobre a romantização do crime do Brasil. Porque não basta todos os problemas que a gente enfrenta por meio dele. Ainda tem pessoas que romantizam isso tudo. E detalhe, algumas são famosas. Quer descobrir todo esse caso? Vai aparecer em algum lugar da tela. Clica aí que eu te vejo lá em alguns segundos. Por hoje era isso. Um grande abraço e até a próxima, rapaziada. E aí, galera, o que vocês acham? Tem como resolver o problema do narco-estado brasileiro ou não tem como? Falem agora. E tem que banir um arrombado ali, ó. Deixa eu achar ele pra banir aqui, ó. Toma, ban. Fracassado. Mandei de base. Eu tenho que fazer tudo nessa casa. Mano, acho que não tem como não, né?